Olá, muito boa noite para você. O jornal Band News, edição da noite, começa agora com destaque para o maior tiroteio em massa da história dos Estados Unidos. Pelo menos 59 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas durante um festival de música em Las Vegas, Nevada. O autor dos disparos era Stephen Paddock, de 64 anos. O contador aposentado, sem histórico criminal, estava hospedado em um hotel desde setembro. Ele disparou centenas de vezes de dentro do quarto, localizado no 32º andar, contra uma multidão que assistiu um show. Paddock se matou quando foi surpreendido pela chegada da polícia. No quarto foram encontradas pelo menos 10 armas. Centenas de pessoas foram hospitalizadas e uma fila de voluntários se formou para doar sangue e ajudar as vítimas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou o massacre em Las Vegas de ato de pura maldade e afirmou que vai visitar a cidade na quarta-feira. Todos os detalhes desta história você acompanha aqui no jornal Band News, edição da noite. Agora são 11h05. Vamos aos outros destaques do dia. A gente abre esta edição falando sobre a situação nos Estados Unidos. As rajadas de tiros que vinham do alto provocaram pânico entre as cerca de 22 mil pessoas que assistiam ao festival de música country em Las Vegas. Os disparos começaram por volta das 10 horas da noite. Do 32º andar do Cassino Hotel Mandalay Bay, localizado na principal avenida da cidade, o americano Stephen Paddock, de 64 anos, atirou centenas de vezes contra uma multidão que acompanhava um festival de música country. Este vídeo mostra o cantor Jason Aldean deixando o palco às pressas. When we were there, Jason Aldean was performing. He was like 10 minutes in, and we heard what we thought were fireworks, and it looked like smoke from Mandalay Bay. And then he kept performing, and then we heard it again, and they cut the music, and everyone said drop, and everyone dropped, and then everyone just got up, and they said run. No momento que saí, começou uma rajada de tiro. E aí o que acontece? A gente já teve aqui várias vezes em Las Vegas e ocorrem muitos shows na rua. Imaginávamos que era algum show, uma demonstração, né? Só que tinha um pessoal olhando, né? Os americanos, sei lá, turistas, parados olhando, poucas pessoas. Continuamos, sei lá, isso é algum show aí, vamos continuar. Continuamos, não andamos nem 5 metros, já parou outro grupo de pessoas e veio outra rajada. E polícia para tudo que é lado. E outra rajada. Aí eu perguntei para um dos americanos, o que está acontecendo? Ele falou, é um atirador. É um atirador e a polícia está atrás. Nisso veio já a terceira rajada, que durava uns 2 a 3 segundos. Quando equipes da SWAT invadiram o quarto onde o atirador estava entrincheirado aqui no Mandalay Bay, Stephen Paddock já tinha cometido suicídio. No apartamento foram encontrados 10 rifles e centenas de cartuchos de munições. O atirador, que não tinha ficha criminal, foi descrito como um lobo solitário. O presidente Donald Trump demorou 7 horas para se manifestar. Pelo Twitter, classificou o tiroteio como terrível. Depois, foi firme diante das câmeras. It was an act of pure evil. I will be visiting Las Vegas on Wednesday to meet with law enforcement, first responders, and the families of the victims.
A investigação do ataque em Las Vegas se concentra agora em 4 pontos: o quarto do hotel onde o atirador realizou os disparos, o local em que as vítimas foram atingidas, a casa onde ele morava e um imóvel no norte do estado de Nevada. As últimas informações sobre o inquérito foram dadas agora há pouco pela polícia no 5º anúncio feito por autoridades nesta segunda-feira. O xerife que cuida do caso não deu detalhes a respeito do quarto endereço onde a polícia faz buscas. As autoridades apenas disseram se tratar de um local que fica no norte do estado. Na casa do autor do ataque foram apreendidas 18 armas, muita munição e explosivos. Mas não há indícios de relação com grupos extremistas de orientação política ou religiosa. O quarto usado para o ataque era uma suíte dupla, onde o atirador mantinha 23 armas, entre elas rifles semiautomáticos. Informação então atualizada para você: 23 armas, entre elas rifles semiautomáticos, estavam no quarto do hotel de Paddock. Pertences dos sobreviventes do massacre ainda não puderam ser recolhidos. O palco da tragédia continua isolado para a perícia dos investigadores. A gente daqui a pouquinho fala mais sobre este assunto. E agora, de volta ao Brasil, a reforma política precisa falar sobre a situação nos Estados Unidos, o ataque que deixou pelo menos 59 pessoas mortas, mais de 500 feridas. Quem atualiza as informações para a gente é a repórter Carol de Nassif, que está em Las Vegas. Carol, muito boa noite para você. Como está a situação de momento agora? O que a polícia tem falado sobre o crime, enfim, como as pessoas têm reagido agora, algumas horas depois desse atentado? Boa noite, Fabiana. Não sei se eu consegui te ouvir direito, estava falhando um pouquinho. O clima está bastante frio aqui, a noite está bastante fria e isso entristece mais ainda, né? Eu passei pela Strip agora há pouco, que é a rua principal, e ela continua vazia desde de manhã cedo. Não tem ninguém nos cassinos, ninguém andando na rua. É muito raro você ver alguém no meio da rua. O que aumentou um pouquinho agora à noite foi o fluxo de carros, um movimento maior aqui pela cidade. A gente permanece aqui na porta do hospital UMC de Las Vegas, que é o hospital que a gente passou o dia todo e que recebeu o maior número de vítimas. Ao todo foram 104 e no momento cerca de 55 ainda permanecem internadas aqui em estado crítico. Não temos ainda a previsão de um boletim médico detalhado e mais atualizado. O que eu posso dizer é que nem todas essas vítimas ficaram feridas pelas balas. Muitas delas se feriram também ao tentar fugir, ao tentar procurar um local seguro. Carol, qual que é agora, a partir de agora, a linha da polícia? A gente sabe que o atirador acabou se matando assim que a polícia chegou no quarto do hotel, quando ele percebeu que já não tinha mais como fugir daquela situação, né? A polícia continua investigando o que motivou esse homem a cometer esse ataque? Sim, acho que o que todo mundo quer saber, né, é o que motivou. Eu acho que é a pergunta principal, já que ele não tinha nenhum antecedente criminal, não tinha nenhum elo com religião. E segundo o próprio irmão dele, que deu entrevista hoje, que disse que ficou extremamente chocado, que ele não era uma pessoa agressiva. Enfim, essa é a pergunta que todo mundo quer fazer. E uma coisa que não se tocou mais no assunto é sobre a questão da mulher misteriosa que estaria com ele, ou está com ele, uma asiática. E ela disse 45 minutos antes do incidente que todo mundo ia morrer, né? Ela passou falando isso para as pessoas na rua e ninguém falou mais dessa mulher. Então, são as duas coisas aí que muita gente quer saber. Vamos falar um pouco mais sobre isso, até para a gente entender. Essa asiática, essa mulher de características asiáticas, ela estava com ele dentro do quarto, ela estava com ele nesse período em que ele ficou hospedado nesse hotel, porque já faz alguns dias, né, que ele estava hospedado nesse hotel, ou ela apareceu depois? A polícia procura por essa mulher? A polícia procura por essa mulher. As informações estão um pouco desencontradas, né? Ainda não passaram essas informações para a gente, eles ainda não têm uma coisa oficial. Muitos falaram que as primeiras informações é de que ela estaria com ele, que teria participado, depois mudaram, disseram que ela não estaria com ele, mas que ela participou de alguma forma. Então, nada é oficial. Ela continua desaparecida, se é que ele existiu, a gente ainda não sabe.
Ao vivo de Las Vegas, muito obrigada pela atualização. Ela que continua na frente de um dos hospitais que receberam as vítimas, um dos hospitais que recebeu as vítimas, melhor dizendo. Foram mais de 500 pessoas feridas. Este hospital onde a nossa repórter está recebeu pelo menos 100 pessoas feridas, algumas feridas a bala, mas outras feridas na tentativa de fugir, enfim, na correria que foi esse momento logo quando o atirador fez esses disparos. É importante a gente trazer novamente uma informação que saiu agora há pouco sobre a atualização das investigações. Inicialmente, a gente estava informando, por conta das informações que vinham dos Estados Unidos, de que o atirador tinha 10 armas dentro do quarto, mas essa informação mudou agora à noite, agora há pouco. A polícia divulgou uma nova informação dizendo que ele tinha 23 armas na suíte dupla do hotel, entre elas rifles semiautomáticos, armas poderosas de longo alcance, o que acabou facilitando, digamos assim, a ação deste criminoso ao atirar contra essa multidão, essas pessoas que assistiam a um show em Las Vegas. A gente vai informando para você aí em tempo real e relembrando aí esse que foi o ataque mais mortífero da história dos Estados Unidos e se soma a uma longa série de ações do mesmo tipo. Vamos ver. 12 de junho de 2016, Omar Mateen, um americano de 29 anos, entrou na boate gay chamada Pulse em Orlando, na Flórida, armado com um rifle e uma pistola. Ele abriu fogo e matou 49 pessoas, ferindo 53. O atirador foi morto pela polícia. Antes, o massacre com maior número de mortos em território americano havia acontecido em 16 de abril de 2007. O estudante coreano Cho Seung-hui, de 23 anos, foi a um dos alojamentos da Universidade Virginia Tech e matou 2 pessoas. A polícia pensou que ele tivesse fugido, mas 2 horas depois o atirador voltou e matou mais 30 pessoas, cometendo suicídio em seguida. Desde então, foram mais 27 ataques, incluindo deste domingo em Las Vegas. Um dos mais chocantes aconteceu em 14 de dezembro de 2012, quando Adam Lanza, de 20 anos, entrou na escola Sandy Hook, no estado de Connecticut, e matou 26 pessoas. Foram 20 crianças de 6 e 7 anos. Lanza já havia matado a mãe e depois cometeu suicídio. O massacre de Sandy Hook lembrou o ocorrido em 20 de abril de 1999, quando 2 adolescentes invadiram a escola Columbine, no Colorado, e mataram 12 alunos e um professor. Após o ataque, os 2 atiradores que estudavam em Columbine também se mataram. Olá, bem-vindos. Eu fico com vocês no Noticiário da Madrugada e esses são os nossos destaques. O maior ataque a tiros da história dos Estados Unidos deixa pelo menos 59 mortos e 527 feridos em Las Vegas. Atirador que abriu fogo durante show de música estava em quarto de hotel diante da multidão e se matou após o massacre. No apartamento foram encontrados 10 rifles e centenas de cartuchos de munições. O atirador, que não tinha ficha criminal, foi descrito como um lobo solitário. Na madrugada passada, aqui no Madrugada Band News, nós mostramos a situação em Las Vegas, logo após as rajadas de tiros durante um festival de música country. Esse assunto tomou o noticiário ao longo de todo o dia e é considerado o pior ataque desse tipo no país. Cerca de 22 mil pessoas assistiam ao festival. Os disparos começaram por volta das 10 horas da noite. Do 32º andar do Cassino Hotel Mandalay Bay, localizado na principal avenida da cidade, o americano Stephen Paddock, de 64 anos, atirou centenas de vezes contra uma multidão que acompanhava um festival de música country. Este vídeo mostra o cantor Jason Eldon deixando o palco às pressas.
When we were there, Jason Aldean was performing. He was like 10 minutes in, and we heard what we thought were fireworks, and it looked like smoke from Mandalay Bay. And then he kept performing, and then we heard it again, and they cut the music, and everyone said drop, and everyone dropped, and then everyone just got up and they said run. Shots going everywhere, and there were just dead people everywhere. It was horrible. No momento de sair, começou uma rajada de tiro. E aí o que acontece? A gente já teve aqui várias vezes em Las Vegas e ocorrem muitos shows na rua. Imaginávamos que era algum show, uma demonstração, né? Só que tinha um pessoal olhando, né? Os americanos, sei lá, turistas, parados olhando, poucas pessoas. Continuamos, sei lá, sem algum show aí, vamos continuar. Continuamos, não andamos nem 5 metros, já parou outro grupo de pessoas e veio outra rajada. E polícia para tudo que é lado. E outra rajada. Aí eu perguntei para um dos americanos, o que está acontecendo? Ele falou, é um atirador. É um atirador e a polícia está atrás. Nisso veio já a terceira rajada, que durava uns 2 a 3 segundos. Quando equipes da SWAT invadiram o quarto onde o atirador estava entrincheirado aqui no Mandalay Bay, Stephen Paddock já tinha cometido suicídio. No apartamento foram encontrados 10 rifles e centenas de cartuchos de munições. O atirador, que não tinha ficha criminal, foi descrito como um lobo solitário. O presidente Donald Trump demorou 7 horas para se manifestar. Pelo Twitter, classificou o tiroteio como terrível. Depois, foi firme diante das câmeras. It was an act of pure evil. I will be visiting Las Vegas on Wednesday to meet with law enforcement, first responders, and the families of the victims. A investigação do ataque em Las Vegas se concentra em 4 pontos. O quarto do hotel onde o atirador realizou os disparos, a casa onde ele morava, um imóvel no norte do estado de Nevada e o local em que as vítimas foram atingidas. A polícia não deu detalhes a respeito do quarto endereço onde faz buscas. As autoridades apenas disseram se tratar de um local que fica no norte do estado. Foram apreendidas 18 armas, muita munição e explosivos na casa do autor do ataque. Mas não há indícios de relação com grupos extremistas de orientação política ou religiosa. O quarto usado para o ataque era uma suíte dupla, onde o atirador mantinha 23 armas, entre elas rifles semiautomáticos. Os pertences dos sobreviventes do massacre ainda não puderam ser recolhidos. O local da tragédia continua isolado para a perícia. O massacre a tiros em Las Vegas foi o mais mortífero da história dos Estados Unidos e se soma a uma longa série de ações do tipo. 12 de junho de 2016. Omar Mateen, um americano de 29 anos, entrou na boate gay chamada Pulse em Orlando, na Flórida, armado com um rifle e uma pistola. Ele abriu fogo e matou 49 pessoas, ferindo 53. O atirador foi morto pela polícia. Antes, o massacre com maior número de mortos em território americano havia acontecido em 16 de abril de 2007. O estudante coreano Cho Seung-hui, de 23 anos, foi a um dos alojamentos da Universidade Virginia Tech e matou 2 pessoas. A polícia pensou que ele tivesse fugido, mas 2 horas depois o atirador voltou e matou mais 30 pessoas, cometendo suicídio em seguida. Desde então, foram mais 27 ataques, incluindo o deste domingo em Las Vegas. Um dos mais chocantes aconteceu em 14 de dezembro de 2012, quando Adam Lanza, de 20 anos, entrou na escola Sandy Hook, no estado de Connecticut, e matou 26 pessoas. Foram 20 crianças de 6 e 7 anos. Lanza já havia matado a mãe e depois cometeu suicídio. O massacre de Sandy Hook lembrou o ocorrido em 20 de abril de 1999, quando 2 adolescentes invadiram a escola Columbine, no Colorado, e mataram 12 alunos e um professor. Após o ataque, os 2 atiradores que estudavam em Columbine também se mataram.
Até me arrepia, porque é um momento em que todas as forças de segurança têm que ter aquela frieza necessária para lidar com aquilo, mas você vê o tempo inteiro que a emoção né? transborda, não é? Eu imagino como o trabalho do médico, né? Que você tem que salvar uma vida, você está preocupado com aquele momento, você tem que ser frio. Mas imagina, olha, tem vários aí caídos do lado do palco. Como é que essa informação é passada e como é que ela é digerida? Né? Tem que ser objetivo e ao mesmo tempo... Hoje de manhã eu ouvi o relato de 2 profissionais de saúde, um enfermeiro e um outro enfermeira que estavam no festival, que fugiram. Em algum momento, alguma coisa deu um clique e eles voltaram. E perguntaram, por que você voltou? Já estava fora da... Não, mas aí naquela hora eu percebi que eu tinha uma coisa que eu tinha que fazer, que era o meu trabalho... E encarou, voltou para a área perigosa, porque aquilo liga, é automático, é medular mesmo. Estava comentando com a Flávia, né? Esse dia seguinte é pior ainda, né? Porque de início começam as medições, né? Quantas vítimas feridas, quantas pessoas mortas. No dia seguinte começam a ver, esses números começam a ganhar rosto, né? Exatamente. A história do casal de lua de mel que estava no show e faleceu o marido. O marido salvou a mulher. O marido salvou a mulher, a Baruma, que ficou salvando um monte de gente ali na hora do desespero. Então começa a ganhar rosto, nome, história de cada um desses números que a gente ficou tão chocado. E para dar o nome do marido que salvou a mulher, porque é evidente que eu sempre pego, né? Porque eu acho que a nossa função como jornalista é primeiro humanizar. Então, sempre eu procurar humanizar algo que a gente vai repetir várias vezes em forma de notícia, de jornal de meia hora, eu tento sempre pegar esse rosto, né? Então, o nome desse marido, que era um enfermeiro, Sonny Melton, de 29 anos, né? Ele era casado com uma médica cirurgiã, os dois se conheceram no hospital, se casaram e ele morreu porque salvou a mulher. Ele morreu porque ficou em cima dela e salvou a vida dela. Só para dar um nome, né? Porque realmente são tantos. Tem relatos das pessoas feridas, do trauma dentro do hospital, desse momento de perplexidade. E vamos agora, então, conversar sobre esse ataque com o enviado especial à cidade, o Fábio Turci, porque ele está sentindo tudo isso, né? Ele foi até lá, ele subiu no Mandalay Bay, ele esteve num andar bem alto desse prédio para ter a perspectiva daquele atirador. Não é fácil, né, Fábio? Me conta aí as novas informações sobre essas investigações. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Maria, para você. Boa tarde para todos. Pois é, o coração dessa investigação, né, é tentar entender qual foi a motivação. Por que esse homem, Stephen Paddock, de 64 anos, cometeu essa barbaridade. E para isso a polícia está buscando peças desse quebra-cabeça nos lugares por onde ele passou nas últimas horas. Então os policiais estão investigando a casa dele na cidade de Mesquite, que fica aqui no estado de Nevada, mais ou menos 1h30 de Las Vegas. Ele também tinha uma outra casa no estado do Texas, também está sendo investigada. E é claro que os policiais também estão investigando o quarto do hotel onde ele ficou. O hotel é esse prédio dourado aqui atrás da gente, o Mandalay Bay. A gente consegue ver daqui, inclusive, as 2 janelas que o atirador quebrou para ter acesso ao lado de fora, para disparar na direção das pessoas. São 2 janelas que ele destruiu quase completamente, possivelmente com o uso de martelo. É uma suíte ampla, essa em que ele ficou, 170 metros quadrados, uma das mais luxuosas desse resort, desse hotel, e com uma vista ampla aqui para Las Vegas Boulevard, que é essa avenida, a avenida mais famosa da cidade de Las Vegas. A polícia passou a madrugada aí nesse quarto de hotel, investigando, levantando evidências. Aqui os policiais encontraram um verdadeiro arsenal, outra parte desse arsenal na casa do atirador em Mesquite. No total, 42 armas foram encontradas, entre elas muitos rifles, algumas armas adaptadas para serem automáticas, quer dizer, aquela que se aperta o gatilho uma vez, ela já sai disparando, muita munição, alguns revólveres, algumas pistolas. E olha só, Maria, basta atravessar a Las Vegas Boulevard para chegar ao local onde estava sendo realizado esse festival de música, atrás desse tapume, desse muro. A gente está até vendo aí na frente, esse pessoal de camiseta azul, esses são agentes do FBI, estão aí investigando, é uma equipe do FBI especializada na coleta de provas, de evidências, estão aí fazendo essa coleta agora, levantando tudo aquilo que possa ajudar na investigação. E olha só aqui, Maria, no primeiro plano, uma cena que a gente tem visto se repetir aqui em Las Vegas. As pessoas discretamente, silenciosamente, chegam com flores, a gente está vendo aí ao lado alguns balões em forma de coração, a emoção das pessoas também. É uma tragédia que envolveu muita gente aqui de Las Vegas, né? Eram 22 mil pessoas participando desse show. É difícil achar alguém aqui que não conhecesse alguém que estava aí. E a gente, claro, que está aqui
Fábio, eu estou impressionada aí com essa Peço desculpas, imagem. Maria, porque a gente está aqui trabalhando e a gente se comove também, viu? É lógico, não há como não se comover. Eu me comovi com a sua reportagem mais cedo, em que você vê, por exemplo, os objetos que ficaram representando as vidas que se foram, né? Então, ou então a perspectiva que você tinha daquele 29º andar, que você ficou um pouco abaixo, né, do andar do atirador, em que você se perguntava, ele não está vendo pessoa, ele está ali vendo alvos. Então, o que vale, né? Quanto vale a vida humana? Eu acho que esse é o tamanho da catarse dessas pessoas que estão aí chorando, fazendo as suas homenagens e se perguntando. Você não precisa conhecer a pessoa, você está num lugar desse. E se colocar, né? Isso é empatia, se colocar no lugar da perplexidade dessas pessoas, realmente é comovente, né? Deve ser difícil para você, né, Fábio? Relatando, mas também se emocionando. A gente tem uns bons anos de estrada já, né, Maria? Já passou por muita coisa difícil, por muita cobertura difícil. Mas num momento como esse é que a gente... Enfim, a gente acaba compartilhando a dor dessas pessoas, a gente está aqui perto, a gente acaba tendo que ter uma casca para exercer a profissão, para suportar alguns momentos. Mas ver isso de perto, enfim, a gente é ser humano também, tem hora que a gente não aguenta. Eu peço desculpas por ter hesitado um pouquinho na participação anterior aí, a cena aqui acabou me tocando um pouco além do que costuma acontecer. Foi difícil, a gente está vendo a pessoa sair agora, a gente sente muito. Eu acho que é o oposto, né, Fábio? Cordão de isolamento aqui para a pessoa passar. Eu acho que, na verdade, a gente nunca deve pedir desculpa por ser humano. Eu falava há pouco da reação das equipes de socorro, policiais, pessoas treinadíssimas para agirem em momentos de tensão, de adrenalina, e lá você já sentia a emoção transbordar, não é? Então, hoje a Ellen DeGeneres estava falando no seu Twitter, a gente precisa de pessoas boas. Então, quando você relata uma coisa ruim e você vê a emoção, você lembra que as pessoas são boas, o mundo é bom. O mal faz ruído, é por isso que a gente está falando disso. O mal é a exceção que nos acorda, e é por isso que a gente relata isso. E a emoção do Fábio é a emoção de alguém que está vendo algo terrível, bárbaro, inaceitável, né? Eu até dizia, Fábio, né, que ontem o Trump também se manifestou no tom certo, com a emoção do tamanho que eu acho que tem que ter. Evidentemente que ele também se emocionou, presidente desse país, e ele continua falando, né? Ele continua se manifestando, ele continua se fazendo presente hoje ainda em relação a essa tragédia. Pois é, Maria, hoje Donald Trump embarcou para Porto Rico, né? Foi visitar a ilha, que está tentando começar a se recuperar da passagem do furacão Maria, né? Uma outra tragédia, uma tragédia da natureza nesse caso. E na hora de embarcar, Trump respondeu algumas perguntas dos repórteres e ele falou sobre a tragédia aqui de Las Vegas, lamentou mais uma vez e até deixou em aberto a possibilidade, eventualmente, de uma revisão, de se mexer nas leis sobre controle de uso de armas aqui nos Estados Unidos. Vamos então acompanhar o que o presidente falou. Look, we have a tragedy. We're going to do, and what happened in Las Vegas is in many ways a miracle. The police department has done such an incredible job, and we'll be talking about gun laws as time goes by. Te dou aí um beijo, Fábio, parabéns pelo trabalho. Tamo junto aí. Obrigada aí pelo profissionalismo e pela emoção. A gente gosta de emoção, né? Somos humanos, né? E lembrando também que foi quando o Obama chorou ao vivo numa coletiva, foi justamente por conta de um massacre com armas de fogo, né? Exato. Então é um tema que mexe com todo mundo, que a gente fica perplexo. E se a gente pode focar em algo positivo num momento desse, para tentar até combater um ato que é puro ódio, como foi esse, é ver as ações das pessoas ali depositando flores, e teve filas e filas em Las Vegas para doação de sangue. Isso. Negócio muito bonito, de madrugada. Eles já estão aceitando marcação só para quinta ou sexta-feira, para você poder doar sangue. Levantou-se a mais de $15 mil em 2 dias para pagar despesas das famílias que vão ter que se deslocar ou, eventualmente, alguém voltar para casa.
E olha, o nosso correspondente, o Ben-Hur, né, que ele é correspondente do Sport TV, do canal Combate, ele está justamente num posto de doação, né? E eu fiquei pensando justamente isso, Doc. Eu falei assim, a gente tem horror à fila grande. Nossa, uma fila grande. Agora imagina uma fila que está... Mas é como eu disse, como é que explica um massacre desse? Então tem até o relato do próprio irmão desse atirador, que vão perguntar para o irmão mora em Orlando, e aí? Ele vai conseguir explicar? Não tem como, né? E ele desabafou com a imprensa. Vamos ver o que o irmão do Stephen Paddock disse. My brother did a horrible, horrible thing. But I have nothing but condolences. Ask my neighbors who I am and what I am. I'm the guy who goes around and helps everybody get out from under their trees after the hurricane. I've lived in this neighborhood for 25 years. What in the world? I have nothing but condolences and grief. My wife is a basket case. She's totally destroyed. It doesn't make any sense that he killed those people. It makes no sense that he did that. There's no... My brother, who talked to my mom on the phone 2 weeks ago, it doesn't make sense that guy could do this. Porque todos vão à família, vão procurar, né? A gente está... É o que eu digo, é a busca de respostas, mas... A gente fala em tentar entender, eu acho que a gente nunca vai entender, né? O que levou. A gente pode descobrir a motivação, ou de repente ter alguma coisa, ou simplesmente ser um caso de psicose, mas entender mesmo é muito difícil. Aí, claro que já começaram, né, a pesquisar, né, a família. Aí tem o caso do pai deles, que tanto ele como o irmão achavam, quando eram pequenos, que o pai tinha morrido. E o pai, na realidade, tinha praticado um crime, um assalto, se eu não me engano, ficado preso vários anos, né? E aí o diagnóstico, né, segundo apurou a reportem, é que ele era um psicopata, o pai. Né? Então, evidentemente, né, e aí tem outra declaração, esse irmão fala, será que deu o start? Porque é isso, é uma busca de compreensão daquilo que é absolutamente incompreensível. E não ajuda, né? A gente que vive a gente costuma dizer, né, o Fran, que o pior de tudo é que a gente já tem a notícia, que é terrível, mas hoje em dia tudo se amplia muito, porque você tem os boatos, você tem as redes sociais, você vê esses rostos com muito mais agilidade, você tem a dimensão das coisas muito rapidamente. Então, isso é bom por um lado e é terrível por outro. Agora, não ajuda também quando um site de buscas como o Google, por causa de um algoritmo, aponta como autor do massacre uma outra pessoa que não ela, né? Exatamente. O Google, depois de algumas horas, pediu desculpas, mas, enfim, ficou algumas horas no maior site de buscas do mundo, nas notícias mais relevantes, nas primeiras notícias, apontando para um atirador que não era o atirador, o Stephen Paddock, que depois se descobriu. Parece que eles caíram numa pegadinha do 4chan, é um site que é conhecido por colocar memes e discussões de teorias conspiratórias e fake news também, e acabou que na lista principal ali, durante algumas horas, era um link, 2 links, parece do site 4chan, apontando para um atirador que não era atirador, não vale nem a pena citar o nome, né, porque, enfim... Para não ser justo, né, com o inocente, né? Pois é, complicado. E também, o Facebook também acabou entrando nessa questão também, porque no site na página de Trending Topics do Facebook, estavam aí 2 notícias que eram de sites que são bancados pelo Kremlin, pela Rússia, que a gente até trata na nossa temporada que estreia hoje, já fazendo um jabazinho aqui de leve. Claro! Mas o Mark Zuckerberg já está envolvido nessa questão, ele vai ter que revelar para o Congresso uma série de implicações do Facebook com a Rússia, ou patrocínios de anúncios russos. Mas, nesse momento tão complicado, as notícias principais que estavam ali nessa página de Trending Topics eram 2 notícias desse site Sputnik, que é um site que recebe dinheiro do Kremlin. Então, mais uma vez, o Facebook envolvido com a Rússia. Nesse caso, envolvendo uma notícia de uma tragédia, uma situação que é completamente para tentar ajudar a evitar tragédias, descobrir razões e culpados e tudo mais. Porque a gente que é leigo, né, a gente se pergunta, quando eu procuro algum nome, por que esses links aparecem antes que aqueles outros? Né? Até que ponto um anúncio pode ter influência naquilo que parece ser uma escolha aleatória, mas não é. Né? Então, Existem regras e mecanismos que, inclusive,